Nesta sessão iremos falar de sessões na web e sessões no Laravel. Portanto, o tópico principal é perceber o que é que são as sessões na web e como é que se aplicam depois no Laravel. Portanto, em termos formais, pode-se dizer que uma sessão um time frame, portanto, é um limite temporal para a comunicação entre dois sistemas ou duas partes do sistema. Na web, isto significa que é o limite temporal, ou seja, é o tempo durante o qual um visitante, uma pessoa, está a fazer navegação no site. Portanto, é o tempo entre a primeira vez que uma pessoa abre uma página qualquer do site, atenção, estamos a falar de uma página qualquer, não necessariamente login, e o momento em que ele, portanto, e enquanto ele está a navegar, digamos que estamos na mesma sessão. No caso da web, o conceito de deixar de navegar ocorre com timeout, ou seja, nós acedemos a um site, à primeira página, ele abre a sessão e vamos navegando nas páginas do site. Entretanto, se não navegarmos durante um determinado tempo, por exemplo, normalmente seria 20 minutos, por exemplo, se não acedermos a uma página durante 20 minutos, a sessão termina. Okay? Portanto, normalmente na web é o que se faz. Também dá para terminar explicitamente com a opção logout, se for implementada, mas o normal é haver timeouts. Fundamental, percebam que a sessão não é o mesmo que login. Portanto, reparem que eu referi várias vezes, a sessão abre ou inicia quando o utilizador acede a uma página qualquer do site pela primeira vez. Não precisa fazer login. Portanto, o utilizador anónimo tem uma sessão também. Tá bem? Login tem a ver com a autenticação. Sessão tem a ver com informação sobre aquele utilizador. Portanto, as sessões depois na web e em qualquer aplicação, qualquer tipo de aplicação, portanto, vão permitir guardar informação temporária relacionada com as atividades da ligação, portanto, no nosso caso do utilizador. Por exemplo, carrinhos de compras, o nome da pessoa logada, esse tipo de informação que está associado ao utilizador. Numa aplicação web tradicional, digamos assim, o estado da ação, ou seja, o que é o estado da ação? Serão as variáveis, coisas como o carrinho de compras, como o user ID e outros. Portanto, o estado da ação é mantido no servidor, em memória, ou em fecheiro, ou em base de dados, depende da implementação. E depois, cada sessão é identificada por um Session ID, ou seja, há uma chave que identifica a sessão, e esta chave, esta ID, vai ser passada do servidor para o cliente, e vice-versa, na forma de um cookie. Isto é o normal. Não quer dizer que sejam todas as implementações desta forma. Ok? Portanto, em vez de um cookie, há aplicações que passam o Session ID pelo URL. Mas pronto, o que interessa é que o cliente não tem a informação que está na sessão. Portanto, o cliente, o browser. O que tem é o Session ID. Ok? Portanto, em termos de diagrama, é isto que acontece. Temos aqui um browser, será um cliente, ele liga, tem a sessão que o ID, por exemplo, obviamente que os IDs serão aleatórios, mas isso é outra questão. Portanto, o que vai acontecer é que vai haver um conjunto de variáveis associados àquela pessoa, okay? Àquela sessão. Temos aqui outro exemplo. No mesmo cliente, ou seja, no mesmo computador, temos dois browsers. Cada um tem a sua sessão. Portanto, por isso é que a sessão não é propriamente ou necessariamente a informação do utilizador. Digamos, a sessão de trabalho. Okay? Portanto, temos aqui dois browsers, cada um com a sua sessão. Nesta temos aqui as variáveis da sessão 2 e as variáveis da sessão 3. Portanto, cada sessão passa a ter um conjunto de variáveis no servidor. Quer seja em memória, ou base de dados, ou fecheiro. Depois, o cliente só tem o Session ID. Okay? Portanto, como o protocolo HTTP não tem estado, não existe uma forma de manter o estado, e por isso é que acrescentou-se esta funcionalidade de permitir que o cookie é usado para identificação através do Session ID. O funcionamento típico é quando uma sessão é criada, ou seja, quando o utilizador acede à primeira página da aplicação, seja ela qual for, o servidor web gera, digamos, a sessão internamente, em memória, ou disco, ou base de dados, e gera também um Session ID, que normalmente é aleatório, é um número aleatório. E envia esse Session ID como um cookie para o cliente. Okay? No Laravel, Session ID chama-se Laravel Session, mas a ideia é a mesma. Depois, cada vez que o cliente faz um pedido ao mesmo site, à mesma aplicação, o browser automaticamente envia esse Session ID, ou esse cookie, no pedido HTTP para o servidor. Quando o servidor recebe um cookie Session ID, ou seja, se cada vez que recebe um cookie, vai verificar, vai fazer um lookup a todas as sessões que estão abertas, e ele mantém o histórico dela, o histórico não, mantém uma lista com elas todas, e vai verificar se existe uma sessão com aquele ID. Se existir,
ele basicamente vai criar uma variável que será a sessão atual e dá ao programador a possibilidade de aceder à informação da ação. Se não existir, vai criar uma nova e este processo basicamente repete-se. No Laravel. Portanto, o Laravel já suporta sessões. Nós depois vamos aqui, digamos, usar as sessões, mas o Laravel só pelo facto, por exemplo, quando se faz login ele usa as sessões para guardar a informação do utilizador logado. Ou, por exemplo, quando se faz flash para os dados passarem entre duas páginas, ou quando se envia variáveis de uma página para outra através do redirect, em todas estas circunstâncias o Laravel já está a usar sessões. Isto prova-se de determinada maneira. Eu agora tenho aqui uma aplicação de teste, tenho aqui a implementação de carrinho de compras e outras coisas, mas eu nem sequer vou usar agora o carrinho de compras. Vou só aqui mostrar uma coisa. Ok, vamos fazer um pedido para uma página qualquer. Eu não usei diretamente as sessões em código. No entanto, se formos ver aqui um pedido, ora, isto é só pedidos XSS, vamos ver os pedidos todos. Deixem-me limpar isto para percebermos melhor. Ok. O pedido inicial é este. E reparem, aqui nos cookies, estão a ver aqui Laravel Session, este valor, desde aqui até aqui, será o Session ID, será o que o Laravel chama de Laravel Session. Portanto, está a criar uma sessão e está a passar essa informação para o cliente e do cliente para o servidor através deste cookie. É fundamental perceber isso. Portanto, o Laravel já tem sessões. Depois, vocês poderiam, porventura, nós vamos usar aqui apenas as sessões em fecheiro, mas o Laravel depois suporta diversos serviços de sessões, digamos, diversas formas de gerir sessões. Vocês podem fazer sessões em fecheiros, que é o que está a acontecer. Podem guardar as sessões, as variáveis são na base de dados, podem guardar com uma base de dados, mesmo cache de Redis, que são com base de dados baseados em caches um bocadinho diferentes. Podem guardar as sessões em memória. Uma base de dados do AWS para objetos que rodarem o ADB, com cookies encriptados e por aí fora. Portanto, por omissão, e isso em princípio não vamos precisar de alterar, por omissão as variáveis os valores destas variáveis são guardadas em ficheiro. Isto quer dizer que, se for essa a opção, que as variáveis só ficam guardadas aqui nesta pasta, Storage, Framework, Sessions. Eu vou só mostrar aqui a pasta, só para verem um exemplo. Aqui não é para aceder diretamente. Atenção. Portanto, seria Storage, Framework, Sessions. Temos aqui um fecheiro. Estão a ver? Isto aqui serão as variáveis de sessão. Neste caso, não tem quase nada, mas são as variáveis de sessão. Depois envio ao cookie, como já vimos, com este cookie Laravel Session, e é aqui, através disto, que é feita a ligação. Okay? Por omissão, o timeout da sessão no Laravel são 120 minutos, portanto serão 2 horas. Por exemplo, neste caso, é uma sessão um bocadinho maior do que eu referi há bocado. E isto depois pode ser configurado no Session Lifetime Parameter, portanto, no parâmetro de configuração Session Lifetime. Mas isso, em princípio, não precisam de alterar. Agora, já sabemos que o Laravel usa sessões para flash, para passar variáveis entre duas páginas, com flash. Usa sessões para manter o utilizador logado, mas vocês podem também programar, digamos, aceder diretamente às sessões. Isso é muito fácil. Basicamente tem um objeto, que é o Session Object, que é acessível a partir do pedido. Ok? Portanto, em que vocês podem fazer request session, fazendo esta expressão, devolve uma instância da sessão, e depois a partir daí podem fazer get para buscar o valor, ou put para alterar o valor. Também existe o helper function session, nome, digamos, aqui a chave, que vai buscar o valor. Portanto, o que é fundamental aqui percebermos? Esta instância refere-se à sessão atual, portanto, à ação do utilizador ligada à ação que está a ocorrer atualmente. Vocês não têm acesso em código aos valores de todas as sessões, têm acesso em código aos valores da ação atual. Depois, cada variável que vocês queiram guardar na sessão é feita através de uma chave, portanto, de uma string que representa a variável. Por exemplo, pode ser carrinho, pode ser o nome da pessoa, por aí fora. Para depois manipularem, o que é que vocês podem fazer? Podem ler os dados com o get, portanto, neste caso vai buscar o valor key, e neste caso vai buscar o valor key, mas se não existir vai buscar um default, ou diretamente com a função helper, com o session. Podem verificar se o valor já existe ou não, e podem também verificar
Portanto, neste caso, se existe e é diferente de nulo, exatamente, e neste caso se existe, ok? Isso pode dar jeito em determinadas situações. Depois podem também escrever variáveis de sessão, portanto, escrever um valor na sessão, tipo put carrinho, por exemplo, e o valor. Ou em contrapartida, com o helper function, podem fazer desta forma. As pessoas depois têm, há pormenores, podem fazer sessões, se a sessão for um array, podem usar o push diretamente, podem ter funções para incrementar e decrementar valores, mas normalmente o que vocês têm que fazer é get e put, é muito simples. Eu vou só mostrar em código, primeiro, um exemplo muito básico, só para vermos isto a funcionar. Por exemplo, aqui no controlador de e-mail, eu vou aqui no index, portanto o index é aquela página que irá chamar uma página do e-mail, que me interessa agora para aqui para a aula, mas vou aqui preencher um valor de sessão. Portanto, tem que ter aqui o request. Não tem que ter, mas eu prefiro, pessoalmente, usar esta abordagem. Portanto, vamos aceder à sessão atual. Depois temos o method put e vamos por aqui, por exemplo, cor preferida. Imaginemos que queremos pôr aqui o valor da cor preferida do utilizador. E agora vou pôr um valor fixo só para experimentarmos. Ok? Portanto, isto basicamente atribui digamos, uma variável de sessão. Ok? Portanto, vai haver uma variável chamada cor preferida e essa variável tem o valor branco. O que é que acontece? Todas as páginas que vocês acedem ao site têm acesso a esta variável. Isto é que interessa. Portanto, em todas as páginas vocês podem aceder ao valor da sessão. Ok, portanto aqui vamos mostrar, vamos atribuir o valor e, por exemplo, vamos aqui sei lá, no playground, aqui no teste 1, por exemplo, vamos buscar o valor desta variável de sessão. Portanto, podemos fazer com request session get e o valor da variável. Se não estiver preenchida, vamos pôr um default. Vamos chamar de call default. E neste caso, vou só simplificar isto ao máximo, vou só escrever o valor da cor para omissão. Portanto, isto quando executo o teste 1. E eu agora vou experimentar isto. Portanto, o que é que eu tenho que fazer? Vou primeiro, por exemplo, arranjar uma maneira de executar o teste 1 no background e só depois é que faço o outro código. Ok. Portanto, vamos aqui ao playground, exatamente. Fazemos teste 1. Cá está, cor default, porque eu fui buscar o valor da ação, mas ainda não tinha sido preenchido. Ele é preenchido, o valor é preenchido quando eu chamo a página index. Portanto, vamos chamar a página index. Desculpem, a página index do e-mail. Portanto, vou entrar na página. Ele, quando executou o código, executou esta linha. Request session put. E agora, noutro sítio qualquer, eu posso andar, digamos, navegar no site, essas variáveis persistem enquanto eu estou nas diferentes páginas. Eu vou aqui ao playground e vou voltar outra vez a executar o teste 1. Ele vai escrever o valor e cá está, é branco. Portanto, é isto que as sessões permitem. Guardar variáveis, digamos, que sejam comuns a todas as páginas e àqueles utilizadores específicos, obviamente. Okay? Tendo isso em consideração, como é que se implementa um carrinho de compras? Temos aqui o controlador do carrinho e temos aqui as rotas. Obviamente que isto depois difere de implementação para implementação, mas, por exemplo, temos aqui a rota post carrinho barra disciplinas barra uma disciplina que tem como objetivo inserir uma disciplina ao carrinho de compras. Vamos supor que o carrinho de compras tem digamos, um conjunto de disciplinas ou um conjunto de inscrições à disciplina. Isto para simular o típico, vamos supor que a disciplina é como se fosse o produto. Portanto, vamos inserir um produto ao carrinho de compras. Neste caso é uma disciplina, só para simplificar, porque é o exemplo que eu tenho aqui. E eu vou querer depois guardar a quantidade. Temos então o post que vai inserir, digamos, uma linha do produto, neste caso da disciplina, ao carrinho. O put vai alterar, okay? Vai permitir aumentar ou diminuir as quantidades. E o delete vai apagar aquela linha do carrinho. Okay? Depois vamos ter o get carrinho que vai mostrar o carrinho por inteiro. Vamos só ver aqui, muito por alto, aqui o código do inserir portanto, a disciplina no carrinho. Temos que ir ao controlador carrinho controller, ver o store disciplina. Depois este exemplo eu irei disponibilizar na Moodle. Store disciplina. O que é que ele vai fazer? Portanto, nós entramos com a disciplina, vai buscar o valor
que estava no carrinho, digamos, na ação, portanto, fazendo isto, request session get carrinho, vai buscar o valor que existe na ação com este nome, ok? Se o valor não existir, cria um array vazio. Se já existir, fica com o valor, com o array que lá está, portanto, que está na ação. Portanto, o carrinho será um array. Depois vai buscar a quantidade do produto que estamos a inserir. Portanto, como é que eu sei qual é o produto que eu quero inserir? Neste caso, a disciplina, sabendo o ID da disciplina. Portanto, eu vou usar o ID da disciplina como chave do carrinho. Neste caso, isto é um exemplo apenas. Atenção, a estrutura que vocês usam é a que vocês quiserem, obviamente. Portanto, neste caso, o carrinho tem uma chave que será o ID da disciplina e eu vou ver qual é o valor da quantidade, porque aquilo depois será um array de arrays, com estes campos todos. Vou ver qual é a quantidade para aquela disciplina. Se a quantidade ainda não existir, se este valor ainda não existir, isto quer dizer que a disciplina ainda não foi inserida antes, a quantidade passa a ser 0. Se já existir, vou incrementar. Portanto, vou pôr mais 1. Portanto, a ideia é quando carrego no adicionar ao carrinho, ele, se for a primeira vez, põe lá a quantidade 1, se for a segunda, põe a quantidade 2 e por aí fora. Portanto, não se esqueçam que a disciplina aqui funciona um bocadinho como se fosse produto. Okay? Depois vou guardar no array de carrinhos com aquele ID, portanto a chave será o ID, vou guardar informação sobre o produto, ou neste caso a disciplina, por exemplo, o ID. O ID é importante sempre guardar, nem que seja 2 vezes, porque dá muito jeito em termos de código, mais tarde vai ser usado. A quantidade de produtos que queremos pôr no carrinho e depois alguma informação sobre o produto. Neste caso seria a disciplina, né? Portanto, neste caso seria a abreviatura, o nome, o curso, o ano, o semestre. Se fosse um produto, podia ser nome do produto, preço unitário, esse tipo de coisas. Okay? Portanto, vamos, para cada vez que eu quero adicionar, acrescentamos uma linha ou um array. Esse array vai ser guardado depois na sessão outra vez. Portanto, eu vou buscar o valor que lá está, vou buscar o carrinho à sessão, manipulo, ok? E aqui isto é uma questão de código, e no fim, volto a guardar. Portanto, é uma hipótese, uma forma de fazer. Guardo outra vez na sessão, isto quer dizer que depois na outra página o carrinho irá estar disponível. Okay? Só por curiosidade, depois podem consultar tudo. Por exemplo, o update de disciplina faz algo parecido, vai buscar o carrinho, depois vai ver as quantidades e depois incrementa ou decrementa a quantidade de produtos conforme o valor do campo request quantidade. Okay? Depois, basicamente, utiliza o carrinho compras. Se a quantidade for menor ou igual que 0, apaga a linha. Pronto, portanto, são pormenores de implementação. Agora, o que é que ver o carrinho, como é que funciona? Portanto, nós temos então a parte de ver o carrinho, que seria então este método, que devolve a vista com o carrinho. A única coisa que ele faz é mostrar a vista e passa para dentro da variável carrinho, ou seja, na vista vai ver uma variável carrinho, passa o valor que está na sessão. Se não existir valor nenhum, passa um array vazio, quer dizer que o carrinho ainda está vazio. Pois, é só uma questão de mostrar o carrinho. Ora, temos aqui a variável carrinho. O carrinho é um array de arrays. Vamos percorrer as linhas todas do carrinho e depois mostrar os valores. Okay? Se nós formos ver isto funcionaria assim. Pois, tipicamente, o carrinho compras funciona, obviamente, não com este aspecto tão rudimentar, mas funciona tipicamente assim. Vocês vão ter produtos, neste caso disciplinas. Algures, associado a produto, tem lá adicionar ao carrinho. Neste caso, aqui esta coluna. Eu carrego em adicionar ao carrinho. Ele executa este controlador, ok? Portanto, a única coisa que ele faz é atualizar a variável carrinho na sessão e envia uma mensagem a dizer que foi adicionada. E eu vou adicionando aqui elementos ao carrinho. Reparem que algebra linear, se não me engano, carreguei uma vez, vou carregar uma segunda vez, o que ele vai fazer é de quantidade 2 e uma terceira vez quantidade 3. Se eu for ver o carrinho compras, cá está, álgebra linear, quantidade 3, ok? Portanto, o carrinho compras está a mostrar a informação que está na sessão, não está a mostrar a informação que está numa base de dados. Okay? Se eu carregar no incremento, ele incrementa a quantidade. Se eu carregar no incremento, ele decrementa a quantidade. Isto é muito fácil. É só uma questão o incremento será basicamente chamar este método, portanto, chamar esta rota, que é o update de disciplinas, com o campo quantidade menos 1, ou seja, vai aumentar menos 1, portanto, decrementa 1. O incrementar vai fazer a mesma coisa, só que com quantidade 1, portanto, incrementa 1. Este update de carrinhas vai executar esta função aqui e cá está. Portanto, ele vai buscar o carrinho que já existe na sessão, depois vai ver a quantidade que lá está. Se não existir, diz que a quantidade é 0 e depois incrementa ou decrementa constante o valor do campo. Ok, depois se a quantidade for menor que 0, quer dizer que ele vai ter que
diminuir, não é? Portanto, a mensagem é alterada conforme a quantidade seja inferior ou superior a zero. Se a quantidade final, isto é a quantidade final, for menor ou igual que zero, portanto, se deixar de haver produtos, eu optei por limpar esta linha. Portanto, unset, carrinha, com o valor da disciplina. Portanto, mas, mais uma vez, isto é manipular um array. Porque o fundamental do algoritmo é, vou buscar o array à sessão, manipulo-o e, no fim, volto a pô-lo na sessão. Okay? É uma forma de fazer. Depois redireciono para outro sítio e mando uma mensagem. Já agora, só mesmo para terminar, se eu tiver aqui o remove, limpa a linha. Portanto, vai limpar esta linha de carrinho. Portanto, eu faço remove e ele simplesmente desaparece. Vejam o código, ele vai equivaler a isto. Portanto, vai buscar o carrinho, manipula o array. Neste caso, vai ver se a chave existe. Se existir, limpa, apaga aquela linha e volta a pôr o carrinho outra vez certo. E redireciona para outro sítio a dizer que foi removido. Se não existir, simplesmente não faz nada, portanto, só redireciona. Ok? Portanto, é uma forma de implementar este tipo digamos, de estruturas. Portanto, carrinhos de compra ou algo que tenha a ver com sessões também pode ser similar. A grande ideia é vocês perceberem o código e quando se manipula, basicamente vocês têm que ir buscar o que lá está e manipular, se for necessário, e voltar a colocar na sessão. Depois, o que é fundamental também perceberem é que estas variáveis que estão na sessão são transversais a todas as páginas, são acessíveis em todas as páginas. Em todas as páginas vocês podem aceder ao valor. Ok? Pode existir ou não, mas vocês têm acesso ao valor das sessões. E com isto, conseguem fazer carrinhos de compra, conseguem guardar, sei lá, os favoritos do utilizador X e por aí fora. Portanto, que a informação pode não estar na base de dados, mas a informação relativa àquela sessão, okay? A utilização daquela sessão. Okay? E é isto a grande ideia das sessões. Depois no Laravel, mais por nós, dá para ler e apagar uma variável de sessão rapidamente, dá para apagar só uma variável de sessão, fazendo forget. Okay? Isto aqui apaga aquela variável, por exemplo, podia apagar o carrinho. E há outra instrução que é o session flush, que apaga todas as variáveis de sessão, portanto, limpa aquilo tudo. O flash, já tínhamos visto anteriormente, portanto, o flash é usado para passar variáveis entre dois pedidos. Okay? Portanto, eles estão num pedido, por exemplo, fazem redirect, with, e estão a fazer um flash. Isto é uma técnica, é mesmo um padrão de desenho, que tem mesmo o nome de flash, que no caso do Laravel está implementado já de forma quase automática, mas basicamente quando há flash dados, quando há dados entre aspas em flash, que significa que os dados são armazenados na sessão e são disponíveis imediatamente no próximo HTTP request, ou seja, no próximo pedido. Portanto, este padrão garante que as variáveis que vocês guardam na sessão ficam acessíveis no próximo pedido, mas depois desse pedido ser executado, os dados são limpos automaticamente. Portanto, na prática, são persistentes durante dois pedidos e duas respostas. É o pedido onde vocês introduzem o valor e depois no próximo. Portanto, estão acessíveis nessas respostas, nesses pedidos. Fora isso, depois desaparecem. Okay? E isso é muito útil para coisas de enviar mensagens entre páginas, entre duas páginas, por exemplo, que é o que nós fazemos com o Laravel, que ele faz com mensagens no redirect e que faz quando se faz o flash dos inputs. Ok? Pronto, ou seja, e já vi isto noutros exemplos, se vocês querem escrever a flash data, faz a request session flash, nome da variável e valor, e isto que ele faz é guardar na sessão. Ok? Só está aí, disponível no próximo pedido. E se for com redirect, usando isto, with key value, portanto, que já usamos várias vezes, estamos a fazer flash data. Para ler os dados que estão que foram passados desta forma, é usar a função session. Portanto, na prática, isto prova que esses dados estão na sessão. Okay? São limpos logo a seguir. A mesma coisa para os campos de input. Portanto, isto tem a ver com manter o estado do formulário. Portanto, por exemplo, quando há esta validação, ele mantém o estado do formulário. Isto faz-se com estas instruções, request flash, ou redirect with input, ou back with input. Isto, na prática, faz exatamente a mesma coisa, só que guarda automaticamente todos os campos. Ou seja, se o formulário tiver 20 campos, ao fazerem flash assim, com esta sintaxe, ele guarda 20 valores. Portanto, automaticamente. É mais fácil, digamos assim. Mas a ideia é a mesma. Para ler os valores desta última abordagem com os input values, o flash do input values, é usar o request old ou o helper old. Okay? Que vocês também
usaram já várias vezes nas fichas práticas e mesmo na teórica. Portanto, por exemplo, para buscar o valor do campo que o utilizador acabou de introduzir, old field name. Okay? Portanto, está aqui, vocês devem fazer nos campos. E sobre sessões, é isto. O que é fundamental perceberem? Portanto, perceberem a ideia genérica. Portanto, sessões permitem guardar variáveis associadas àquela sessão de trabalho. Se quiserem simplificar, é como se fosse associado ao utilizador. Okay? Embora não seja a mesma coisa, porque a mesma pessoa pode ter dois browsers abertos, portanto terá duas sessões, mas tipicamente, se estiver um bocado confuso, é isto. É as variáveis associadas àquele utilizador, digamos assim. E são variáveis temporárias, portanto só residem na sessão, não estão guardadas, podem estar na base de dados, mas não estão guardados nas tabelas, digamos, da base de dados que são fornecidas. São tabelas de sistema, digamos assim. E para usar é basicamente o request session, put e get. Altera o valor, vai buscar o valor. Estão acessíveis em qualquer página, portanto também é fundamental perceber. E depois lá vocês guardem a estrutura que acharem necessária. Portanto, no caso de um array, no carrinho de compras, claramente uma boa estrutura é um array, que tem informação em cada elemento do array será uma linha do carrinho de compras. Ok? Pronto. E é isto. Sobre sessões é isto. Portanto, há o exemplo que eu mostrei aqui de forma rápida será disponibilizado e vocês podem ver uma implementação muito simples para um carrinho de compras. Ok? Há pormenores que depois podem ser feitos de outra forma, mas está lá uma implementação exemplo que vocês podem usar para se basearem, para implementarem o vosso próprio carrinho de compras. Ok? E visto isto é basicamente o que tenho a falar sobre sessões, portanto não é nada de extraordinário. Tá bem?